Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Quem te recebe aqui sou eu, Roberta Mello. Eu sou educadora emocional, psicanalista. É uma alegria para mim estar aqui mais uma vez conversando sobre assuntos que eu acredito que sejam importantes aí para o nosso processo de desenvolvimento humano. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês, porque eu ainda não fiz isso aqui no YouTube, sobre esse novo livro que a gente lançou no ano passado, Despertar do Observador, do Medo ao Amor. Esse livro eu quis imprimir assim, pequenininho de bolso, e tem um motivo para isso ter sido feito, porque não é um livro para você ler, pronto, deixar para lá, acabou, acabei de ler. É um livro para estar na sua bolsa, na sua cabeceira, para você estar com ele por perto, porque aqui nesse livro tem um método que eu utilizo para atender os pacientes, tem as coisas sobre as quais eu mais falo com os pacientes que eu atendo, seja em terapias individuais ou em terapias de grupo. Começando aqui pelo sumário, eu falo para vocês, aqui a gente tem sistema de ativação reticular, que é como que nascem as nossas crenças, né? Como essas crenças, como elas se tornam crenças e se fixam no nosso psiquismo aí de alguma forma, de frases simples que a gente ouve do tipo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, e eu torno isso uma verdade para minha vida de eu não posso ter duas coisas, né? E eu vou vivendo como se eu não pudesse ter tudo na vida. E de fato a gente não tem tudo, mas de repente você usa essa frase para te limitar de alguma forma, para podar um pouco o seu potencial. E isso que acontece com as crenças que as pessoas têm usado aí. Eu não gosto muito de usar esse termo porque se banalizou muito, né? Mas chama-se crenças limitantes porque elas limitam todo o nosso potencial de ser quem a gente já é, né? Acho que a gente já sempre foi, antes das crenças serem instauradas, inclusive. Mas aqui, nesse capítulo do sistema de ativação reticular, a gente fala sobre como isso se dá. Depois eu falo um pouquinho sobre a segunda tópica freudiana, de ego-superego, e a teoria dos 3 círculos concêntricos, que é de um casal de sannyasis lá dos Estados Unidos, o Krishnananda e a Mantrobi, que é uma teoria que eu gosto muito sobre um mapa, né, do nosso psiquismo. Gatilhos para reatividade, quais são os gatilhos do nosso cotidiano aí que fazem com que a gente, que acenda, né, as nossas reações mais intempestivas. Necessidades básicas da criança, quais são as necessidades básicas que nós temos e que não foram atendidas de alguma forma e que hoje reverberam na nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Depois a gente começa a falar sobre como começar um processo de transformação e de mudança e de integração de tudo isso através da vulnerabilização, do auto-perdão e de caminhar dessa criança ferida, machucada por traumas, por dramas lá da infância, da adolescência, e a gente poder caminhar dessa criança ferida para um adulto observador, um adulto que dá um passo para trás e observa tudo acontecendo, um adulto que dá um passo para trás e vê o rio passando ao invés de pular lá no meio do rio, um adulto que vê o trem passando e vê o trem passar ao invés de pular dentro do trem e se envolver emocionalmente demais com as coisas, né? Eu ia falar lá no começo do vídeo que eu tô esperando um tempão os cachorros silenciarem para eu poder gravar. Mas aqui, quando os meus começaram agora, antes estavam os ali da frente, quando os meus pararem, vai começar o do lado, vai começar o do outro lado. Então, antes feito do que perfeito, não dá para esperar cachorro silenciar aqui. E aí, isso faz parte também da gente incluir tudo que é, né? E eu não vejo o mundo do despertar, do desenvolvimento humano sem a inclusão de tudo que é. Mas, enfim, esse é o livro. Tem uma parte que eu pulei aqui que é muito importante, que é do trabalho com codependência emocional, que é o cerne do meu trabalho, né? Eu falo um pouquinho sobre a codependência, como que ela funciona, como que é o mecanismo de funcionamento da codependência emocional. Inclusive, agora no dia 1º de fevereiro, a gente vai começar
um grupo terapêutico híbrido, você pode participar presencial ou online, para codependentes, para pessoas que são salvadoras dos outros, que acham que tem que consertar o mundo, que acham que tem que ajudar todo mundo, que não ajuda a si mesmo, que não salva a si mesmo. A gente já tem um número bem legal de pessoas, não é uma coisa que eu vou fazer para muitas pessoas, porque senão eu não consigo assessorar todo mundo em profundidade, como eu gosto de fazer. Eu trabalho com grupos pequenos. E é isso, assim, o que eu quis trazer um pouquinho sobre os conteúdos desse livro hoje, para quem já tem, entender que isso é um manual, que quando o bicho estiver pegando, para você pegar e olhar ele. E para quem não tem, saber que esse manualzinho existe, né? Não se trata de uma receita de bolo, mas se trata de uma seta. Uma seta que te ajuda a apontar e olhar para o que verdadeiramente importa. E ajuda num processo que eu estava conversando agora há pouco com uma moça que eu atendi aplicando Reiki, uma paciente, e a gente conversava sobre ansiedade. Na conversa, a gente estava falando, né, nós duas, assim, e eu fiquei observando nós duas, né, falando as duas com questões com ansiedade, e as duas falando, porque ansiedade, a gente tem que aprender a esperar, o tempo não acontece lá na frente, o tempo acontece agora, e nós duas, assim, dando aula, né, sobre ansiedade. Até que eu pensei e nós começamos a comentar assim, cara, se fosse só saber, todo mundo teria barriga de tanquinho, porque a gente já sabe o que precisa ser feito para ter barriga de tanquinho, mas a gente não tem barriga de tanquinho, eu não tenho pelo menos. E não basta saber. O que a gente precisa é, na hora do olho do furacão, aprender a dar respostas ao invés de reagir. Aprender a pegar o recurso que a gente tem e usar. Peraí, aqui no livro tem uma parte que fala lá de o que eu preciso fazer na hora que eu me pegar no pulo, vivendo essas dificuldades. Então eu me pego no pulo, paro. Onde eu estiver, eu paro. Respiro. Estiver dirigindo, eu paro o carro. Respiro. E aí vai fazendo o que indica no livro. Mas assim, na hora que eu estou no meio do olho do furacão, usar os recursos que eu tenho. Seja o recurso de uma oração, seja o recurso de parar e respirar, que é um recurso excelente, gratuito, está à nossa disposição o tempo todo. Seja o recurso do conhecimento que você já adquiriu no decorrer aí das suas lives, das suas leituras, dos filmes, vídeos, terapia, de tudo que a gente vem buscando, né? E aí a gente falou sobre isso, da importância do vigiar e orar. Porque quem reage, gente, é a mente. A mente quer nos defender e ela reage, e ela já grita, já briga, ou ela já se esquiva, já foge, ou ela parte para comportamentos compensatórios do tipo beber, fumar, trabalhar em excesso, falar mal dos outros, comprar. Ela vai para comportamentos de esquiva, de anestesia. O nosso coração, que é quem está presente aqui agora, ele não reage, ele responde. E responder é diferente de reagir, né? Porque reagir é pai pumba. Sabe alguém, você tá brincando de bola com alguém e a bola vai chuta, você sente que ela vai vir em você, você já faz, sabe? É uma coisa meio reflexo para defesa. O responder não, responder cabe um espaço de tempo para você elaborar essa resposta. A resposta vem do coração, a reação é da mente. Resposta não é defesa, resposta é entrega de quem nós somos. O vigiar e orar é esse respirar que você faz que te ajuda a responder ao invés de reagir. Que abre um espaço entre o gatilho e a reação.
É nesse meio aqui que mora a resposta. Na reação não tem meio, não tem espaço, vazio. A gente precisa nutrir e sustentar o vazio. Eu vim falar um pouquinho sobre esse livro aqui, para que você saiba que nele você tem recursos para te ajudar nesse movimento. E também por causa desse entendimento que eu acabei agora. Porque eu fiquei pensando nos meus próprios processos e no tanto que a minha última tatuagem foi aqui, ó, Vigiai e Orai. Penúltima. Vigiai e Orai. Às vezes, nos meus próprios processos, eu não consigo dar essa pausa, respirar e buscar recurso que já existe aqui e usar. Talvez seja isso. Ó, você que não tem esse livro ainda, tem um recurso aqui que pode te ajudar. Você que já tem, usa o recurso. Tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.